se proteger ou avançar. E basicamente só tinha aquele espaço, não é que nem hoje que tu tem Ok, outras maneiras de chegar. Olá, boa tarde. Mais um Coletiva Debates Modo On. Eu sou a jornalista Márcia Cristófoli, sou publisher do portal coletiva.net e hoje eu tenho a missão de mediar mais esse debate, né? Essa nossa nova edição, que dessa vez vai abordar as transformações de comunicação no cenário político. A gente também vai querer aprofundar aí o poder da influência do marketing e da imprensa sobre a cabeça do eleitor. Antes da gente começar, então, eu preciso agradecer a parceria da Critério, Resultado em Opinião Pública, que é muito parceira nossa em todas as outras edições. Dessa vez ainda foi nossa parceira na construção desse debate, claro, sempre na nossa operação. Vamos começar, então, gente. Os ânimos acalorados em virtude da eleição são uma realidade do mundo todo nesse momento, né? Há poucos dias, Biden venceu as eleições americanas. No próximo domingo, grande parte das cidades brasileiras vão conhecer os seus novos prefeitos. Esses gestores públicos aí terão grandes desafios no restabelecimento da economia e de todas as áreas, especialmente depois da pandemia, que fragilizou praticamente todas as instituições. Hoje, no campo da comunicação, a gente vai analisar a influência do marketing e da imprensa nessa nova dinâmica aí que faz parte da vida de todos nós, que é a política. Então, antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou agradecer primeiro, né, o aceite do convite aí do nosso super time de especialistas. Muito obrigada, pessoal. Espero que nossa audiência aí também curta o nosso bate-papo de hoje. Eu vou começar, então, apresentando o nosso time de especialistas que conhecem muito bem esse recado da dinâmica, comunicação e política. A gente tem a nossa primeira convidada em ordem alfabética, a Elis Hadman. Ela é cientista social e política, socióloga, especialista e mestre em ciência política, com formação sólida nas ciências sociais. Professora universitária, ela fundou o Instituto Pesquisas de Opinião, o IPO, com o propósito de utilizar as premissas da ciência na produção de conhecimento para o mercado. Há mais de 20 anos, ela analisa a cabeça do eleitor, tendo participação ativa em campanhas políticas para prefeituras, Senado e governos estaduais. A Elis também é diretora e conselheira da Associação Brasileira de Pesquisadores de Mercado, Opinião e Mídia, e tem a honra aí de nos prestigiar semanalmente sendo colunista do portal coletiva.net já tem alguns anos, né, Elis? Verdade. Seja muito bem. Já tem uma história importante. Já dá para fazer, já dá até para encomendar um livro aí com todas as suas colunas, né? Quem sabe? Vamos lá. Elis, obrigada aí pelo aceite do nosso convite. É um prazer estar Seguindo a nossa ordem alfabética, temos o nosso representante masculino do time de hoje, José Luiz Fuscaldo. Ele é jornalista e publicitário, com prêmio Ari de jornalismo e prêmio Colunistas. É também presidente da MUVI, que foi aí eleita por 2 anos consecutivos a nossa agência do ano, no Salão ARP, né? Associação Rio Grandense de Propaganda. O Fuscaldo participou de inúmeras campanhas eleitorais para governador, prefeito, vereador e também para lideranças associativas de classes empresariais. Foi um dos fundadores do portal coletiva.net, né? Que hoje está em outro comando, e é também a diretora regional sul do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, o CAMP. Fuscaldo, seja bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado também. Bom estar aqui num debate da coletiva, uma cria nossa, né? Minha, do Vieira, do Luiz Fernando, que está em boas mãos, continua em boas mãos. Obrigada. Seguindo aí, nós temos, então, a nossa representante da imprensa, a Silvana Pires. Ela é formada em jornalismo pela Unicinos, ela atua há 20 anos no Grupo RBS, e lá ela já foi produtora do programa Polêmica, do nosso saudoso Lauro Quadros, chefe de reportagem da Rádio Gaúcha, da RBS TV e também editora da agência RBS. Há quase 6 anos ela está atuando em Brasília e ela esteve presente na cobertura das principais fases da Lava Jato, quando Delcídio Amaral foi preso, todas as manifestações em impeachment da Dilma e também a queda do Eduardo Cunha. E fechando o nosso time de especialistas, na nossa querida Soraya Hanna. Desculpa, gente. Primeiro, bem-vinda, Sil. Obrigada. Obrigada, gente. Eu espero poder colaborar com esse debate de hoje.
Fechando aí, então, o nosso time, Soraya Hanna, jornalista com vasta experiência em opinião pública, participou da gestão de comunicação de 4 governos estaduais e também na Assembleia Legislativa, além de ter coordenado a assessoria de imprensa do Banrisul. Na Critério, aí, nossa super parceira, é sócia-diretora, comanda o atendimento de ações há mais de 2 décadas política, atuando diretamente em campanhas eleitorais com foco sempre. Soraya, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, da coletiva. Eu queria da parceria estar junto com o Tesouro, porque estou aqui com o meu querido primeiro chefe, José Luiz Monteiro Caldo, a quem eu tenho gratidão e levo a Elis, parceira de tantos trabalhos produtivos, a Silvana, que vem desde os tempos da polêmica, hoje vejo, então me sinto em casa hoje, a gente tem uma ótima conversa aqui. Legal. Bom, como a gente pode perceber, então, é um time de craques, né? Profissionais qualificados que vivem aí o cenário eleitoral e político muito de perto, percebendo, inclusive, a movimentação da opinião pública, né? Que é bem importante aí para nossa conversa hoje. Vai analisar, então, a influência do marketing político e da imprensa na decisão de voto, como eu falei lá no início, a digitalização das campanhas eleitorais, né? Mais do que nunca, aí as redes sociais sempre movimentaram, sempre não, né? De uns anos para cá vem movimentando muito, mas em virtude do cenário da pandemia, com certeza acendeu ainda mais a necessidade desse relacionamento virtual aí. O eleitor também de incerteza, né? Percebendo que algumas coisas da política não envelheceram, né? Todo mundo preparado? Vamos para a primeira rodada de perguntas. Lembrando, então, a nossa audiência que a gente vai ter sempre respostas em ordem alfabética, sem ser nada engessado. Hoje é para a gente fazer um bate-papo, né? Não é nenhum embate, mas também nenhuma palestra. A gente pode aí se interromper, tentando lembrar aí dos nossos limites de áudio, né? Já que a nossa plataforma é virtual. Vamos para a nossa primeira pergunta, gente. Para a gente começar, então, eu quero ouvir de cada um de vocês o sentimento que vocês percebem no eleitor nesse momento de tantas incertezas, né? A Elisa aí estuda o assunto em profundidade. Os demais que vivem essa movimentação da opinião pública com muita assiduidade e com muita frequência também vão nos ajudar a entender. Então, uma pergunta para os 4 aí, respeitando a nossa ordem alfabética. Qual é a cabeça do eleitor agora? Elis, tudo contigo. Bem, uma pergunta básica, mas extremamente complexa. Por quê? Porque nós temos que olhar isso a partir do ângulo da pandemia. Nós entramos no ano de 2020 com um eleitor com altos graus de negação com a política, de desconfiança nas instituições, bastante cético e tentando mostrar que queria mudança. Todos os nossos indicadores mostravam uma tendência de mudança muito grande. Epa, chegou a pandemia e bagunçou a vida do eleitor. Naquele cenário de negação e de desconfiança e de mudança, somou-se incerteza, medo, preocupação, estresse, dificuldades econômicas, emocionais. Pronto, confusão na cabeça do eleitor. O que eu faço? Vou para uma mudança, apostar no novo, ou fico com o que já está funcionando aqui e vai tocar o meu dia a dia e garantir aí a saída da pandemia. Então, isso bagunçou o eleitor, bagunçou muito. Depende da cidade. Se o prefeito tem feito um bom trabalho, o eleitor está um pouco mais confortável. Se o prefeito não faz um bom trabalho, o eleitor está num dilema tamanho. Então, o que nós temos visto, assim, para sintetizar? O primeiro fenômeno é o voto de exclusão. O eleitor pega e exclui tudo que ele não quer. E depois faz unidunité no que sobra. Tenta escolher a melhor opção. Caldo, tudo contigo. Bom, nada mais adequado que começar
pela Elis para falar da cabeça do eleitor, né? Ela é uma especialista, né, nesse assunto. Mas eu iria, já que a Elis fez essa abordagem, eu iria um pouco, digamos assim, para a participação do eleitor, né? De como é que ele está atuando nessa eleição, né? Em relação a outras campanhas, tá? A pandemia também agilizou o processo de digitalização, né? De levar a eleição também para o mundo digital, né? Nós também estamos vivendo uma campanha dentro do mundo digital. E eu acho que os eleitores chegaram nessa campanha mais preparados para atuar no mundo digital do que os próprios candidatos, tá? É muito comum ver candidatos que simplesmente completamente ignorantes no ponto de vista de conhecimento da ferramenta, do uso da ferramenta, da forma de se comunicar, da forma de levar a sua mensagem dentro do mundo digital. Mas o eleitor está muito mais ativo, ele é muito mais empoderado, né, nesse aspecto. Ele é capaz de contribuir com a queda de um candidato, de interferir numa fala do candidato, de pensar uma fala e fazer disso uma grande mudança, né? Então, eu acho que tem esse empoderamento do eleitor, assim como tem na relação que já vinha percebendo nas redes normalmente, né? Com grandes marcas, com outros políticos, né? Toda essa animosidade com a política, né? Fez com que o eleitor ficasse muito mais seletivo, muito mais interativo, né? Atuando muito mais empoderado e muito mais preparado do que as próprias campanhas, tá? Eu não fiz nenhuma grande campanha em Porto Alegre, né? Não estou participando diretamente de nenhuma. Então, peguei campanhas no interior do estado, diluído em regiões diferentes, né? Mas a gente vê assim, eu falo um pouquinho mais disso mais adiante, assim, como as candidaturas, de uma maneira geral, né? Chegaram nesta eleição sem as ferramentas adequadas, sem o preparo adequado, sem propostas adequadas, né? E isso me chamou muita atenção nessa eleição. Então, o eleitor está mais preparado, às vezes, do que muitos candidatos, né? Então, a gente, às vezes, vê candidatos despontando muito fortemente, porque esse cara já estava no mundo digital, ele chegou mais preparado, ele chegou mais articulado, né? Ele soube estruturar melhor a rede dele e está conseguindo se relacionar com este eleitor, digamos assim, mais atuante, mais participante da eleição. Bacana. Silvana, aí a nossa representante da imprensa, né? Até para explicar um pouco para a nossa audiência, a gente tentou reunir hoje um time de especialistas em comunicação e política, mas em áreas diferentes, né? Então, a Elisa aí com toda a sua expertise de pesquisa, Soraya sempre nas questões de estratégia, né? O Fuscaldo com vasta experiência na propaganda e no marketing político, e a Sil aí para completar o time de imprensa mesmo, que fala diretamente com a sociedade. Silvana, é contigo. Bom, então, gente, assim, eu tô longe da campanha aí do Rio Grande do Sul e aqui a gente não tem eleições agora, né? A gente só tem de governador e presidente a cada 4 anos, não tem. Mas o que eu percebo nas redes sociais é muito do que a Elis falou ali. O eleitor, ele vai pela exclusão. Ele busca quem eu não quero disso aqui, todos menos o fulano. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ele não tem um foco, tá? Mas o que eu realmente quero? Ele não está buscando o candidato ideal a partir daquilo que ele quer. Ele sabe o que ele não quer e ele lima, e daqui a pouco ele escolhe e vota em alguém que não necessariamente representa aquilo que ele quer, e depois ele vai se dar conta disso. Então, tem muito disso assim, não, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não vou fazer. Outra coisa que eu também percebo muito, até por ver mais pelas redes sociais, é essa questão da polarização. Às vezes tu não discute algo que é relevante, tu discute eu sou verde, eu sou amarelo e eu sigo nessa linha e independe, e é isso. Então, assim, eu não analiso se candidato tal, eu concordo com aquilo que ele está falando ou se ele está exagerando, não. Então, assim, eu entro na grenalização, que é muito comum aí no Estado,
e a gente fica em cima só disso e não se discute os temas que são relevantes. Posso usar até um exemplo que não é diretamente relacionado à eleição, mas a questão da vacina. A gente não para, primeiro teve todo um em torno da vacina, se ela tem que ser ou não obrigatória, e a gente não estava discutindo o que era relevante, que é a qualidade quando ela vier, não importa de onde ela vem, mas como vai ser essa distribuição. A gente perde muito tempo na polarização e não se discute o que é o necessário. Essa pessoa indicada para governar a minha cidade, o que ela está falando é coerente, o que ela está propondo, ela vai conseguir executar, é factível, ou ela está propondo que se mude uma lei que, como o prefeito não vai conseguir fazer, é uma coisa que depende do federal. Então, a gente não... Eu acho que se perde muito tempo nessa enrolação, nessa grenalização, e não se discute o que realmente deveria se discutir numa eleição. E isso as redes sociais ajudam muito, né? É muito fácil tu polarizar nas redes, tu entrar numa discussão, o que antes tu discutia só com teu vizinho, hoje tu pode discutir com o país inteiro, se o assunto entra nos Trend Topics. Então é uma coisa meio também complicada de se analisar sob esse ponto de vista, porque tudo tem um poder maior para o lado bom, mas também tem para o lado ruim. Soraya, vamos aí com a nossa opinião estratégica e toda essa questão de preparação dos candidatos, enfim, a relação deles com o eleitor, né? Como está a cabeça do eleitor? Certo. Eu vou concordar com o parceiro do debate, que isso colocou, o Paulo colocou, a Silvana, todos estão em linha. Só uma questão que eu gostaria assim, de reforçar. Eu participei da minha primeira campanha ativamente, trabalhando, fazendo rádio, campanha, em 1998, chefe, ainda lá atrás, numa campanha política no interior do estado. E de lá para cá, tem visto questão, e várias outras questões que tem me chamado a atenção neste momento dessa é uma diferença muito grande em 2018 e dezenas de campanhas que a série tem participado agora. Eu vejo que é uma campanha muito mais fria. Ela não está tão popular. Tem alguns locais que uma coisa mais, mas ela não está tão polarizada quanto ela foi há 2 anos. E uma questão assim, talvez a com mas a população, quem está fora da bolha do partido, dos seus partidários, acompanha com mais distância. Eu vejo depoimentos de candidatos que sentem uma certa frieza na interlocução, que tem uma chegada diferente em cada casa, cada região da cidade é um pouco diferente. O eleitor quer ser visitado, ele conversa, mas tu não está sentindo ainda muito ele como tu sentia em outras eleições. Então, a questão da pandemia, a questão da insegurança, da incerteza, bateu forte nas pessoas. E isso me chamou a atenção também, que eu li um artigo muito bom da Elis, que ela trouxe essa questão de um certo favoritismo, né, de o prefeito à reeleição, por a própria visibilidade que ele tem agora com a pandemia, e, ao mesmo tempo, quem foi um bom prefeito se acentuou, porque ele teve que fazer o seu papel de fazer esse chamamento, enfim, e teve mais visibilidade mesmo, porque é o papel do executivo mostrar o que está sendo feito e tomar as atitudes aí num período de pandemia. Mas me chama a atenção de que, mesmo quem trabalha com a mudança, ele traz a mudança, mas, pelo menos a maioria dos nossos candidatos, quando fala de mudança, faz uma mudança segura, uma mudança com responsabilidade. Então, há um caminho de que a grande questão dessa eleição é segurança, estabilidade, porque a pandemia trouxe essa incerteza, esse sentimento de não saber o que vai acontecer amanhã. Então, parece que o eleitor está olhando para alguém que possa trazer segurança. E mesmo aquele que representa mudança mais aguda, inclusive assim, de partidos que nunca chegaram ao poder, eles trazem nas propostas deles propostas que passam a questão da segurança que as pessoas precisam. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, quase todos os candidatos falam da questão da vacina. Quase todos
tratam da preocupação com o emprego. Então, são preocupações, isso estaria no meio do debate? Sim, mas ainda mais agora. Então, eu trago assim um pouco da frieza, um pouco dessa eleição, me passa isso, e do sentimento das pessoas de ter segurança, de ter estabilidade. E acho que muitos eleitores, a gente vê isso no interior, tem muita pesquisa aí acontecendo, mas tem uma parcela muito significativa, e isso principalmente eleitores, como é via de regra, o eleitorado vai decidir essa semana o seu voto para vereador, porque tem essa tendência de deixar para a última hora, e essa eleição realmente me passa que é uma eleição mais fria que as demais. Bem, gente. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Todos vocês aí, né, todos os nossos debatedores citaram a questão das redes sociais, citaram a questão dessa frieza, agora muito falado pela Soraya, né? Então, assim, no passado a gente viveu o showmício, né? Depois veio o comício, e agora aí existe um novo termo que é a live-mício, né? As imposições do distanciamento social do distanciamento social mudaram aí o jeito de fazer campanha ou acentuaram essa necessidade de presença virtual. Assim como também mudou o jeito da imprensa de cobrir as campanhas, né? A Silvana pode falar mais sobre isso. Mais ou menos, né, na linha do menos abraço, mas mais likes. O que mudou no jeito de fazer campanha e no jeito de cobrir campanhas? Vou começar, então, na ordem. Vou falar sobre o olhar do eleitor. Nós temos aí, Márcia, um conjunto de fenômenos muito importantes. E aí, volto de novo a me reportar antes da pandemia. As redes sociais, elas vinham crescendo, mas em taxas razoáveis. Era um fenômeno crescente que foi potencializado pela pandemia. Para a gente ter alguns números na cabeça, a média de uso das redes sociais era de 3 horas até fevereiro. Em abril e junho, nós estávamos com 6 horas de uso. E quando a gente faz consulta popular, a gente pede para o entrevistado nos dizer qual é a média de registro da informação. Quando ele consulta o celular, ele chega a nos olhar com cara de apavorado. Bem, o que aconteceu? Nós temos vários fenômenos aí. As pessoas foram forçadas a usar mais as redes sociais, mais o WhatsApp, enfim, porque ficaram mais em maior isolamento. Junto com este isolamento, veio um monte de informações também ruins, não necessariamente só coisas boas. Elas se ocuparam com entretenimento, com informação, mas também receberam fake news em grande profundidade, todos os tipos de, inclusive, de formas de sacanagens, estelionatos, e todos os tipos de medos vieram junto com isso. Então, o que teve? Teve um fenômeno muito interessante, muito importante, que eu tenho que registrar, inclusive tem um artigo meu na coletiva que fala da entrada da mídia tradicional para dentro do digital. Quando a gente chegou em abril, a gente viu que as pessoas estavam procurando informação muito pelas redes sociais sobre a pandemia. E o IPO foi às ruas, porque a gente, inclusive, estava conduzindo as pesquisas de Covid da UFPEL. Então, nós estávamos entrevistando 4.500 pessoas a cada 15 dias e vendo quais são as formas de comunicação e quais elas confiavam. Então, amplia-se as redes sociais, aquilo fica muito intenso, só que, ao mesmo tempo, logo em seguida, as pessoas começam a ter medo das informações, começam a ter uma quantidade imensa de informações, familiares e amigos compartilhando informações falsas sem saber, as pessoas não sabiam mais como se defender. E aí, o que elas fazem? Elas fazem um movimento de ampliação, de busca de jornalistas, de influenciadores confiáveis dentro de veículos tradicionais em cada bolha de cidade. O que eu quero dizer com bolha? Ou seja, ele vai lá e busca a rádio local, ele vai lá e busca o jornal local dentro da rede social. Então, ele vai procurar portais com jornalistas, ele vai procurar os portais oficiais de notícia, ele vai continuar nas redes, mas não mais compartilhando qualquer informação. Ele vai atrás de uma informação validada. E esse fenômeno, essa curva, ela ocorre entre os meses de abril e julho, tá? O que acontece?
tem uma certa saturação. Essa saturação, ela impacta também no noticiário televisivo, as pessoas se cansam do noticiário, isso fica muito evidente nos nossos estudos, e ela se cria um novo fenômeno. Este fenômeno é o seguinte: antes você tinha este telespectador, esse leitor, este eleitor que era, como o Fuscaldo falou, ativo, empoderado, só que ele cria uma nova ferramenta, ele cria seletividade, ele se torna mais seletivo, ele vai escolher um jornalista de referência, um jornal de referência, um portal de referência, e vai usar aquilo como fonte de informação, como consulta. Tá bem. Aí ele vai para a eleição, e com muita informação, e com um monte de candidato para excluir, com uma confusão ali, de olhando com indignação tudo que está acontecendo, com medo, ele se cansa dessas live mícios. Ele não está muito afim de ver essas live mícios. Ele até olha quando tem algum embate, ele até tem a fim de ver circo e sangue, quando alguma coisa é interessante, mas ele não está interessado em ver um candidato falando 40, 50 minutos sobre as suas propostas. Então, o eleitor vai ter uma perda aí com esse novo momento da pandemia e vai se utilizar de quê? Vai se utilizar dessa seletividade. Ele vai consultar as informações que são interessantes. E aí nós temos uma ferramenta que está valendo muito para o eleitor, que é a busca em site, a utilização de sites de busca, como o Google. Nas entrevistas as pessoas dizem: a primeira coisa que eu faço quando eu começo a me interessar por um nome é dar um Google, ver o que aparece sobre ele. Então, os candidatos ainda não se deram por conta que a sua vida registrada pelo Google acaba tendo um peso tão severo e tão sério quanto o que eles colocam em suas redes sociais. Mas aí eu deixo para o time de especialistas, que tem uma boa jornada sobre isso a partir do olhar dos candidatos. Sou eu, na sequência? Bom, eu ainda sigo na linha de que o eleitor, ele ganhou um protagonismo muito grande, né, nessa eleição. Tá? Primeiro porque ele pode ser mais seletivo, ele tem os seus mecanismos de busca, como disse a Elis, tá? E, por último, que ele tem os seus próprios canais de comunicação. Né? A gente está lá no Facebook, está lá no Twitter, está lá no Instagram, mas o WhatsApp é um canal silencioso, né? De propagação de informação, dessa informação que passa por esse processo todo, né? E aí, assim, eu dou um pulo e volto para trás de novo, tá? O que eu observo hoje é que, sim, o eleitor cansou, né, de receber muita informação, tem uma overdose de informação mal construída, informação mal chegada, né? Às vezes a informação mais superficial, mais engraçadinha, mais debochada, ela acaba ganhando maior repercussão, né? Isso ainda a gente observa, mas eu volto lá para trás. A Elis, lá atrás, a gente fez trabalhos juntos, né? E ela recomendava, lá atrás eu falo, janeiro, fevereiro, ela já recomendava que os candidatos aproveitassem o período pré-eleitoral para fazer a conexão com o eleitor, começar a criar a sua própria rede, né, de WhatsApp, a rede de fãs, enfim. E ela sugeria que o político, devido a essa rejeição, né, que ainda está latente no eleitor, que ele se apresentasse como cidadão, como um profissional, fizesse editorias como um pai de família, como uma mãe de família, né? Então, que ele fosse se inserindo nos grupos de WhatsApp, que eles fossem se reinserindo na sociedade digital, né? Mas de uma forma não tão agressiva, não tão direta com a política, né? E eu tive a oportunidade, um candidato que não estava assim, ele era bom de redes sociais, tudo, mas não estava muito preocupado. E a gente tem um sistema de monitoramento e de comparação de candidaturas que acaba nos mostrando o tamanho de cada um, a forma que cada um se comunica, o que engaja mais, o que engaja menos. Enfim,
uma ferramenta de monitoramento. E na época, em março, a gente mostrou que ele, em relação ao candidato dele, estava muito distante, estava muito diferente as proporções, tamanho de fãs, quantidade de publicação, quantidade de engajamento. Pois bem, esse cara veio construindo isso, construindo a sua árvore de relacionamento, né? Quer dizer, organizando seus grupos de relacionamento, né? E isso para mim, assim, ó, eu acho que o mundo digital ele nos desafia a pensar diferente, mas entrar no mundo digital não é diferente do que sempre se fez na política, né? A política sempre se fez, se deu através do relacionamento, né? Pessoal, através de grupos profissionais, através de grupos comunitários, né? Ou através de um bairro, ou através de uma região da cidade, onde tu te estabelece, tu tem um compromisso com essas pessoas, tu consegue conversar, tu cria relacionamento, tu acaba conhecendo a família, conhecendo o cara pelo nome, e tudo isso tu vai guardando num banco de dados, né? Muitas vezes era no papelzinho, né? Era na cabeça do eleitor. Hoje essas coisas estão dentro de redes, né? Grandes de bancos de dados, né? Muito grandes, né? E isso acaba para mim me trazendo assim, o raciocínio é igual, né? A forma, a ferramenta, a estratégia e a capacidade de chegar nessas pessoas é que mudou um pouco, né? Mudou um pouco a forma de se comunicar, né? Depois acho que a Elisa seria legal falar sobre a inversão do discurso, né? Sair do particular para o geral, que é uma tese que ela nos ensinou também, né? É uma forma que ela nos ensinou de comunicação, a nova comunicação no mundo político e no mundo digital, né? Enfim, eu acho que o eleitor ele também está mais, digamos assim, mais engajado nisso, né? Ele também tem essa possibilidade, encerrando para dizer que ele também tem esta força e essa possibilidade de influenciar na eleição, tanto quanto faz um veículo de comunicação. Eu acho que os veículos de comunicação, pelas regras impostas, acabam se distanciando de dar essa informação no dia a dia, embora antes da eleição sirvam para aquilo que a Elis colocou, de, né, ser um ponto de credibilidade de informação e das ideias de cada candidato. E vamos fazer muito mais, com mais investimento. Tá fazendo um áudio. Fuscaldo, eu só... É que eu estou do lado de um estúdio aqui, onde estão gravando. Maravilha. Sil, completa aí para nós, então, essa questão, especialmente do veículo ter tanta credibilidade, né, e ser onde o eleitor, né, o leigo, ainda se abastece de forma mais sólida e mais confiável, enfim. Sim, mas só uma coisinha ainda em relação ao que o Fuscaldo vinha falando ali, da questão de que não é só tu ter o número, né? Tu tem que conquistar esse eleitor, tu tem que ter uma relação com ele. A relação que tu tinha pessoalmente, tu precisa desenvolver ela nas redes sociais. A rede social, ela cresce muito quando tu dá essa atenção. Não é só tu conquistar o número e passar uma vez por dia lá, não. Aquela pessoa quer retorno, ela quer conversar. E é isso que vai fazendo que o Fuscaldo te vinha falando ali, de que como isso é interessante, que ela trocou só a maneira, a plataforma que tu faz, mas a lógica segue a mesma, de tu dar atenção, de tu responder, de tu estar ali alimentando as tuas ideias e conversando com essa pessoa de uma outra maneira, né? Em relação à nossa cobertura, é óbvio que mudou, a gente tem várias restrições, a gente, inclusive, é muito cobrado, até porque, assim, daquela coisa assim, vocês dizem que a gente não deve sair, evitar sair e vocês estão na rua, tem toda essa cobrança. Mas, assim, o que se tenta fazer é tentar cobrir da melhor maneira possível, com as regras que foram colocadas pela empresa, de estar lá, mas cuidar muito, manter o distanciamento. Por exemplo, a RBS TV segue cobrindo as agendas dos candidatos, mostrando o que eles estão fazendo, indo nos locais, o que em muitas coisas a gente deixou de ir, mas, assim, sempre cuidando toda a questão da pandemia, que é muito importante, e ao mesmo tempo também mostrando quando o candidato erra, quando ele
não respeita alguma norma que deveria ter sido seguida. Eu lembro que teve um dia que eu abri um site e eu olhei assim, a foto da capa era um candidato apertando a mão de um eleitor. E daí na hora eu pensei assim, gente, mas a gente fala para não ter contato, a gente vai dar o cotovelo, o cumprimento, e a gente escolhe uma foto que ele está dando a mão para outro, e é porque a gente está acostumado, essa é a foto, né? É o contato físico, então a gente está tendo que aprender também com isso. Eu acho que veio muito essa questão assim de a gente, tá, mas com tanta informação, onde é que eu vou saber qual é a correta? Eu acho que isso com os veículos tradicionais, isso ajudou até, nos ajudou, acho que a gente teve um papel, a gente cresceu no meio da pandemia das pessoas buscarem esse tipo de informação em veículos tradicionais, o que para a imprensa é bom, né? A gente vinha também de uma fase que tinha muita crítica, ainda tem, né? Vamos ser sinceros, ainda tem, mas eu acho que a gente, nesse momento, a gente cresce também com isso de mostrar esses dois lados, e muito vai mudar, gente. Eu acho que esse tipo de... As coberturas vão mudar. Tem muita coisa que vai seguir sendo online, né? Que por mais que depois a gente volte, vão ter transmissões que vão seguir sendo online e que a gente vai ter que se adaptar a isso. E é o que está acontecendo hoje. A gente teve um debate inusitado, muito diferente na Gaúcha, que foi o drive-in, que teve gente que adorou, amou, e teve gente que achou assim, não, mas por que isso? O Fuscaldo e a Soraya, que eu encontrei várias vezes em debates ao longo desses 20 anos de RBS. Era sempre o candidato e tinha uma sala especial para cada um, com vários assessores, o intervalo era aquela correria, vamos lá, passa, tem essa informação para ti. Isso não tem como se ter hoje por uma questão sanitária, né? A gente tem que ter esse distanciamento. Então, é uma adaptação também para nós, mas para o candidato também, que estava acostumado a ter 10 pessoas em volta e cada um focado em alguma coisa e pensando algo que poderia ser a próxima pergunta. E isso a gente não tem mais. Então, assim, é um descobrir totalmente diferente, que está todo mundo aprendendo também, mas eu acho que é possível, sim, a gente seguir levando, as entrevistas seguem ocorrendo, a gente vem de uma semana na Gaúcha, desde a semana passada, termina amanhã com todos os candidatos, por telefone, não mais no estúdio, não olho no olho, que não é o ideal, às vezes, numa entrevista como essa com o candidato, mas é o que é possível para levar para o eleitor a opinião do candidato, né, à prefeitura, neste caso que eu estou falando de Porto Alegre. Soraya. Teu microfone está desligado, Soraya. Eu vou começar falando um pouco assim do que também me chama a atenção assim da cobertura. Cada eleição é um ensinamento novo e esse ano realmente é um ano muito atípico com a questão da pandemia. Tem a questão do teletrabalho, todo esse cuidado sanitário, todo esse viés que é além da questão da imprensa natural, como se portaria normalmente. Mas também eu vejo que, dentro desses aprendizados, me parece que 2018 trouxe, a eleição de 2018 trouxe várias nuances diferentes e também grandes problemas para os veículos. E eles ficaram mais cestrosos, eles ficaram um pouco mais fechados. Tanto que essas questões de debates e tudo mais, tem a questão sanitária, sim, mas também tem um receio de problema, complicação, enfim. Então, eu sinto assim esse distanciamento que a cobertura não é como antes. Não é como antes por causa do coronavírus, não é como antes por outras razões, mas me passa um certo distanciamento, um comportamento mais distante do que os anteriores, quando a gente já viu, mesmo com as novas regras, mas a abordagem, enfim, há uma competição muito grande de informação de veículos, não só dos digitais, com os veículos oficiais, com os grandes veículos, enfim. E o eleitor aqui precisa muito do equilíbrio, ele vai checar, como disse bem a Elisa aqui, no site confiável, que ele acha que pode ir para confiar, porque ele conhece aquele jornalista, porque ele conhece aquele veículo de comunicação, mas existe eu sinto um sentimento de um certo distanciamento, e isso eu acho ruim,
Eu acho que a gente não pode desistir, tem que buscar mecanismos, trabalhar mais nisso, mas eu sinto um certo distanciamento com os receios dos grandes problemas, das confusões que tiveram com partidos, enfim, da campanha de 2018. Uma situação que também a gente orientava muito os nossos candidatos, pré-candidatos, ainda na pré-campanha, é nesse trabalho de organização, né? O candidato que está mais organizado, que fez a sua rede, que estruturou, que saiu na frente, como disse o Foscaldo ali, ele hoje está colhendo esses resultados dessa organização. E rede é relacionamento. Antigamente, essa rede que a gente chama a rede social aqui, é a nossa rede social que o candidato levava um caderninho e fazia campanha, dizia eu tenho que ir em tal bairro, o meu cara lá é o barbeiro, que me conhece desde criança, e eu vou pedir lá voto para ele, ele vai ser o meu cabo eleitoral lá, eu vou fazer a minha rede lá, eu vou reunir com o pessoal do clube, não, agora eu vou reunir com o pessoal do segundo grau, agora eu vou reunir com o pessoal da minha região, da minha mulher, os meus amigos, todo mundo tem rede, a gente sempre teve rede, né? Agora é um jeito diferente de manusear isso, de como é que a gente é mais objetivo ou mais direto, mas a comunicação está muito na essência mesmo, né? Eu digo também muito isso nas palestras que a gente faz, visibilidade não é reputação. Tinha muito candidato assim, arroz de festa, aparece em tudo que é lugar, vai em quermesse, vai no baile, vai no baile da terceira idade, aparece foto. E o que conecta? Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo? O conteúdo sempre vai ser o rei. Essa conexão real, essa relevância social, o que eu vou fazer vai fazer sentido, vai trazer uma conexão. E são essas reflexões que eu acho que a gente precisa passar e tentar, de certa forma, né, que o leitor veja para contribuir com a sociedade. Deixa eu acrescentar uma coisa, Márcia. Claro. A gente está falando muito de redes sociais e realmente para mim foi a campanha das redes sociais, tá? Onde as pequenas campanhas do interior entraram definitivamente. Das grandes para governador, prefeito, já vinham tendo um ensaio, mas eu acho que nesta se chegou com uma força muito grande. E eu acho que a gente ainda não chegou no nível do Barack Obama, né? Eu me lembro, na redação da coletiva, o Emanuel Matos, sei lá o ano que o Barack se elegeu pela primeira vez, disse assim, Fuscaldo, olha aqui, o Barack está indo para assumir e me mandou uma carta. Tinha mandado um e-mail para ele, sei lá o que mandou para ele, mandou por rede social, e o cara, olha que troço maravilhoso, entendeu? Então, o cara estava indo tomar posse. Na hora que estava indo tomar posse, um jornalista no Rio Grande do Sul, que acompanhou toda a eleição pelas redes sociais, tinha recebido do Barack. Então, acho que a gente ainda está muito longe de grandes recursos assim, de internet, até porque as campanhas não entenderam ainda que os grandes investimentos em gráfica, em cabo eleitoral, no rádio, na televisão, que caíram muito, tá? Todos os investimentos caíram muito esse ano. As campanhas foram muito mais baratas do que foram nos últimos 10 anos, eu acho. Tá? Mas uma coisa me chama muita atenção. Os candidatos não sabem ir para a rua e todos estão indo muito para a rua. A campanha foi para a rua. Tá? Tem muita campanha pé no chão, visitando o bairro, em cima de caminhonete, mas nenhum deles sabe ir para a rua sem um panfleto na mão. Tem muito panfleto nessa campanha, sabe? Tem panfletos que fazem níveis de comunicação diferentes, entendeu? O cara com um grande plano de governo, depois algumas propostas direcionadas para bairros, tá? Eu ainda vi o panfleto sobreviver nessa eleição, tá? Muito material impresso, para minha surpresa e para a surpresa de muitas gráficas que, inclusive, tiveram dificuldade com alguns matéria-prima para fazer esse trabalho. Perfurite, por exemplo, não tem mais quem produza perfurite no Rio Grande do Sul, né? Isso faz alguns dias atrás. Então, essa é uma coisa bem interessante, assim. As campanhas foram para a rua,
Por exemplo, Imbé fez carreata com 1.000 carros. Sabe o que é uma carreata de 1.000 carros? Ele começa no início lá em Albatroz e termina na ponte, os 1.000 carros um atrás do outro, eles só fazem a volta. Toda a cidade, né? Então, em Tramandaí, eles tiveram que fazer um acordo para não fazerem mais caminhadas. Fizeram caminhadas com 1.000 pessoas. Tá? Em vários lugares, eles estão fazendo acordos para que as pessoas, para que não possam, porque ninguém controla ninguém. Se vai estar de máscara, não vai estar de máscara. Se vai apertar a mão, se não vai apertar a mão. Não tem mais controle de nada depois que tu bota 1.000 pessoas caminhando junto. Né? Então, a campanha está de porta em porta, está entregando panfletinho e está pelo digital a 1.000, né? Fazendo a desconstrução, fazendo a fake news, isso está rolando assim. E é uma coisa que tu não controla nas campanhas, né? Mesmo que tu tenha um compromisso de não fazer, de não usar esse tipo de recurso, né? Eu acho que todos aqui que estão aqui, a Elisa, a Soraya, né, com quem já trabalhei bastante, né? Isso não é um negócio que a gente produz, a gente perde o controle, né? Um provoca, outro provoca, quando tu vê tá uma briga na tua volta, tu não sabe nem mais de onde vem isso, né? E esta agressividade, na minha opinião, ela aumentou muito nesses últimos 10 dias. Tá? É uma agressividade muito forte no interior, que a gente antes via com alguma briga ou outra durante uma carreata, uma virada de noite da eleição, botando santinho, botando mosquitinho. Hoje tu está vendo essa briga pelas redes sociais. E o eleitor, como diz Elias, se assusta bastante com isso. Bastante. Agora, Fuscaldo, só uma coisinha aí fala sobre as redes sociais. Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber como esse prefeito, vereador eleito vai lidar com isso após a eleição. Porque esse público da rede social, ele é muito ativo, ele cobra. Ele está lá, ele está ali no dia a dia, ele está participando, beleza, mas estamos em campanha. Tu não vai conseguir jogar ele numa caixinha e ignorar ele, porque ele vai fazer barulho. A gente vê isso em nível federal, a gente vê como, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro responde, ele que é muito ativo nas redes sociais, como ele responde ao que ele postado nas suas redes sociais, assim, de ele ter que dar uma resposta àquele público dele. E porque não é algo que tu vai simplesmente ignorar quando acabar a eleição. Eu só falo contigo daqui a 4 anos. Não, porque se você fizer isso, esse cara não vai falar contigo e não vai falar mal de ti. Porque ele é ativo, ele está ali e ele vai querer um retorno. Olha só, você me prometeu isso, estava aqui, ó, vai dar um print da conversa. Então, assim, eu tenho essa curiosidade, porque como ela é mais digital e ela é diferente da presidencial e do governo do estado, eu tenho uma curiosidade de ver como vai ser isso, esse retorno, essa troca, como vai continuar depois. Posso te responder isso de 2 maneiras, tá? Primeiro, minha experiência própria, tá? Os prefeitos, e a Elis a Soraya podem me... Os prefeitos não priorizam a comunicação, tá? O jornalista Adão Oliveira, um velho amigo meu, da Soraya também, ele dizia assim, ó, na área pública é preciso saber fazer e fazer saber. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 candidaturas que eu não consegui entrar na parte da proposta, porque eles chegaram com um déficit de um baita governo, 2 bons governos, tá? Muitas entregas, mas com a população simplesmente desconhecendo o que eles fizeram. Então, um déficit de comunicação brutal. Tá? Então, tu acaba tendo que passar praticamente a campanha inteira, e tem lugares que tu não tem rádio, tu não tem televisão. Tu tem só a internet, tu tem o panfleto. Tá? Essa é a parte legal que eu gosto da campanha. Né? Campanha com televisão, com pesquisa, com pesquisa qualitativa, com track que tu enxerga toda, que tu tem ali um tubo tu tem uma sala de situação que tu enxerga o que está acontecendo, como é que o eleitor está vendo o teu programa, do outro, as redes sociais bem articuladas. Isso é legal, vai fazer no meio do mato, né, Soraya? É verdade. Vai fazer no interiorzão que não tem televisão, né, que não tem rádio. As campanhas, olha que coisa maluca. As campanhas na região metropolitana de Porto Alegre são raras as cidades que têm rádio e não tem televisão.
Então, uma cidade como Alvorada, uma cidade como Canoas, tá? Tem uma rádio, e a rádio é uma rádio só para o público jovem. Não tem uma rádio que... E aí, não... Ah, mas tem a Gaúcha, mas ninguém chama o cara da... Até chama para fazer entrevista de Canoas, que é a maior cidade. Mas tem várias cidades que não tem como tu fazer esse processo de comunicação, né? E tu tem que suplantar isso. Então, te respondendo, tá? Vários prefeitos vão assumir e não vão olhar para a comunicação, não vão dar seguimento a essa necessidade como está colocando. Segundo, as prefeituras não priorizam investimento para o setor de comunicação. O setor de comunicação é sempre um troço assim meio enjambrado, é um jornalista que tem que fazer tudo, fotografia, rede social, mídia, tudo, tá? Então, assim, eu acho que é um momento de repensar. As prefeituras que têm estruturas bem montadas nesta área, elas acabam tendo menos trabalho na hora da reeleição, né? Elas acabam comunicando mais, elas acabam conseguindo ser melhor percebidas, tá? Mas eu acho que vários deles vão abandonar. Outros chegaram completamente... Candidatos com 70, o candidato Apolo lá de Alvorada tem 78 anos, o Rapac tem 70 e poucos anos. Não sabiam nada, estão gostando da brincadeira, entendeu? Começaram a enxergar e a dar palpite. Amanhã, quem sabe, a gente faz uma coisa assim, eu tenho uma forma de falar isso aqui, preciso responder isso. Então, tem muitos caras que vão sair entendendo, tá? Outros vão passar batido. Eu só queria comentar... Desculpa, pode falar, senhora. Não, um exemplo disso que tu falaste agora é o senador Collor de Mello, né? Que ele disse que numa entrevista ele nos falou, que ele aprendeu a usar. Pela primeira vez ele teve esse contato direto, que ele pode ir lá dizer alguma coisa, escutar o que as pessoas estão pensando, como as pessoas entenderam o que ele passou lá atrás e que hoje ele pode explicar na visão dele, óbvio, mas assim ele pode explicar o que aconteceu de verdade, de acordo com a visão dele. E ele faz até enquete de séries que ele tem que ver. Então, assim, tu vê que é isso, de que é alguém que está gostando, justamente porque ele encontrou um canal direto, entendeu, não né? Intermediário. É ele conseguiu e o eleitor mudar, assim, na verdade, a política, a Elisa usou essa palavra no início. O mindset da política tem que ser mudado nos políticos e nos eleitores, tá? Não é só os eleitores, eles têm que entender que a política é necessária. As pessoas estão repudiando a política, os políticos e a política, entendeu? A gente tem que separar uma coisa da outra. A política é a única forma da gente se relacionar, se organizar minimamente como sociedade, né? Discutir temas importantes, tá? E eu acho que essa mudança no mindset, eu acho que essa mudança aí que está sinalizando nos Estados Unidos, né? De que tentar reunificar o país, tentar quebrar essa polarização, as próprias redes sociais elas estimulam muito isso. Eu queria colocar uma situação que eu acho bem importante da pergunta da Ana, a resposta do Caldo, sobre esse desafio dos prefeitos, como é que eles vão lidar agora, depois dessa enxurrada de rede social, digital, e como é que vão lidar? Então, eu acho assim, que, mais isso, realmente há necessidade de se repensar a importância de uma comunicação bem feita nas prefeituras. E isso não é um gasto no sentido de não vou botar um secretário, coisa assim. Não é nesse sentido. É que a comunicação bem feita ela ajuda a administração. Ela não ajuda só a personalização do prefeito, ou é só a campanha. Ela ajuda num trabalho de transparência, ela ajuda a comunicar melhor, ela chega para o eleitor, ou chega para o cidadão, para a população, para o cidadão, a informação de um nível mais profissional, mais no entendimento, tentando buscar o que de bom aquela política, aquela prática, aquele programa vai trazer. E a comunicação consegue fazer isso. Depois a gente vai falar mais, mas, ao mesmo tempo da comunicação, que eu acho que tem que ser muito estruturada e cada vez mais profissional das prefeituras para fazer essa interlocução com a população, é o sistema de se ter pesquisa. Pesquisa não é só saber intenção de voto, pesquisa é uma ferramenta importantíssima
de gestão, é saber como é que esse programa está sendo percebido pela população, é aperfeiçoar, é mudar, é ter esse sentimento da população muito próximo para fazer um bom governo. Perfeito, gente. Vamos para a terceira rodada, mas assim, eu vou só pedir para a gente ser um pouquinho mais breve aí nas respostas, porque a gente tem um time de super especialistas aí, se deixar a gente vai entrar à noite aqui falando desse assunto que tem muito ainda para ser discutido. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês. A Sil falou ali um pouco, né? Tem toda a questão das mudanças na cobertura, né, proporcionadas pela pandemia, por uma questão de crise sanitária. A gente tem aí, como o Fiscaldo falou, né, candidatos mudando também o seu mindset, os eleitores entendendo essa nova dinâmica. Então, assim, a Soraya provocou ali a questão das pesquisas, né? As pesquisas, por exemplo, erraram muito nas eleições americanas, também erraram bastante nas nossas eleições em 2018. Elas têm dado um direcionamento certo para as campanhas e para o eleitor, ou ela tem confundido tanto as estratégias eleitorais quanto a população? Eu sei que a Elisa é que tem a maior propriedade de falar sobre a questão das pesquisas, né? Mas eu queria que muito brevemente os nossos outros três participantes aí falassem um pouco da sua experiência de como é que está essa questão das pesquisas que são tão importantes aí no nosso processo eleitoral. Acho melhor a gente nem dar pitaco ainda. Com a Elis na parada, é bom ficar quieto. Fica até feio, né? Não. Até porque eu vou trazer uma reflexão que vocês têm que observar. Esse é um tema muito importante, que está sofrendo, como todas as áreas, mas a pesquisa em especial está sofrendo. E são dois tipos de pesquisa que a gente tem que dividir aqui. Uma são as pesquisas comportamentais. No caso de gestão do governo, são aquelas pesquisas que fazem a avaliação dos serviços, da atuação política do gestor, das suas marcas e, principalmente, não adianta só saber fazer, mas também como faz para saber. Então, a pesquisa ela tem essa capacidade, a pesquisa comportamental, os diagnósticos estratégicos, como é um pouco o trabalho do IPO. Isto é ferramenta, né? Isto é base para a tomada de decisão, né? Para mostrar caminhos. Agora, nós estamos sofrendo de um problema muito sério e que provavelmente vai ter que ser debatido pós-eleição, que são as pesquisas para publicação, que estão sendo utilizadas como ferramenta de disputa eleitoral, de manipulação do eleitor e de criar a confusão, para induzir ao erro. Não é muito estranho quando na mesma cidade você vê 2 e 3 apresentando resultados totalmente diferentes. E aí começam aquelas batalhas judiciais nas cidades que são cada vez maiores para impugnar pesquisas. Então, assim, esta banalização das pesquisas publicadas, ela é um mal que precisa ser severamente discutido, mas severamente, assim. A Justiça Eleitoral, quando criou a divulgação de pesquisas, criou protocolarmente e por institutos de pesquisa. E se você acompanhar os registros de pesquisa eleitoral, gente, a empresa, ela é serviço de portaria, serviço de pintura, e lá no canto ela faz pesquisa. Assim, ó, tem de tudo. É para parar e analisar o que tem se visto nos registros de pesquisa. Existe aí um processo em curso muito permissivo pelo Brasil inteiro. É muito permissivo, é muito preocupante, tá? Mas agora, depois do alerta feito, que vai causar furor aí nos especialistas, nós temos a discussão da Márcia. Tá bem, mas vamos imaginar que não há banalização, não há promiscuidade, vamos imaginar que nós estamos falando só de institutos de pesquisa idôneos que fazem pesquisa corretamente. Aí nós temos outros fenômenos que podem ajudá-los a errar.
Um deles, nós estamos pegando que um percentual do eleitorado não irá votar em função por medo da pandemia. O instituto que não cruzar isso e não mostrar esse risco, só a intenção de voto dele não vai mostrar isso. Por exemplo, candidatos com base eleitoral de pessoas com mais velhas, assim, eleição por 5 pontos, e podem perder 6 pontos na sua cidade porque tem eleitores mais velhos. Então, eu posso mostrar que ele está em primeiro, mas se X% dos eleitores, isso dependendo da cidade, varia de 10% até 25%, depende da cidade, depende de como a cidade sofreu com os graus de infecção, depende do percentual de idade, de comorbidade da cidade e principalmente das estruturas dos colégios eleitorais. Colégios eleitorais onde tem muita proximidade entre uma urna e outra, onde as pessoas estão acostumadas a ficar em filas que se misturam, ele está nos dizendo, eu acho que eu não vou assistir o noticiário da semana, vou ver a bandeira da semana. Então, a gente tem que prestar atenção nestas informações, tirando aí os institutos promíscuos, que têm aumentado como nunca visto na história, você tem as variáveis que estão interferindo no pleito, e a pandemia é uma delas, a abstenção e a negação da política é a segunda, é mais tradicional, que tende também a ampliar a não participação. As cidades da metropolitana que o fiscal do alerta, elas estão com altos índices de cidades que estão sofrendo muito com a questão financeira, e elas estão olhando para tudo isso, e o desânimo é muito caro, é muito alto, então cria fatores diferentes. Cidade mais para o interior, com mais sentimento de coletividade, com mais identidade, não estão sofrendo tanto, então depende de cidade para cidade. Então você tem duas grandes discussões aí, uma é a promiscuidade de institutos e outras são as variáveis como pandemia, como negação da política ou como autoestima da cidade. Perfeito. Acho que o vídeo da Elis deu uma congelada ali, mas o áudio dela a gente conseguiu ainda manter. Fuscaldo, quer complementar aí a Elis? Não, eu só queria fazer essa observação também, né? Que essa tentativa de tentar influenciar a opinião pública com pesquisas falsas, né, fraudulentas, né, e é impressionante como isso tem acontecido em diversos lugares no interior do Rio Grande do Sul. A Elis, por definição lá da empresa dela, ela não faz pesquisa para publicar, faz pesquisa só para análise estratégica, que eu acho que é uma opção, né, respeitável da parte dela, mas tem empresas de pesquisa que são respeitáveis também aqui no Rio Grande do Sul, que já não aceitaram pegar nos últimos 10 dias, trabalhos para fazer pesquisa, porque havia uma guerra jurídica, tá? E porque estava dando só confusão, só problema, né? Então não queriam mais entrar nesse tipo de assunto. Quer fazer pesquisa? Faz, mas não vou. Então, para que isso não vire um tiro no pé, tu tem que realmente fazer uma pesquisa muito boa. Vários lugares das pesquisas foram caçadas, proibidas de serem divulgadas, que acaba revertendo muito contra o candidato, né? E eu acho isso que essa é uma prática ainda muito comum e lamentável que acontece no interior do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né? Esse grupo que eu participo, do CAMP, o Kleber Benvenu também participa, acho que a Soraya também, né? São sócios, o Fábio Bernardi é o vice-presidente da entidade, tem outros profissionais de marketing do Rio Grande do Sul, faz um esforço nacional para tentar resgatar a figura do profissional de marketing na política, né? Enfim, do marketing político de uma maneira geral, porque se a gente olhar pelo lado profissional, esse ano faltou, desculpa, eu estou dando uma desviada, mas eu acho um assunto bem interessante, faltou profissional para algumas campanhas, né? A gente pegou muita gente nova, a gente encontrou muita gurizada, alguns se revelando assim fantasticamente, entram no negócio, e especialmente para essa questão de redes digitais, que é uma carência de profissionais grande, né? Quer dizer,
Tem caras que sabem trabalhar em rede, mas não entendem de política. Tem cara que entende de política e não sabe trabalhar em rede. É o meu caso, né? Um pouco o meu caso. Mas tem legal para trabalhar com isso, né? E faltou profissional. Então, a gente faz um esforço, é uma indústria que se organiza, né, para trabalhar, empresas de pesquisa, jornalistas, publicitários, né? Gente que coleta os dados de pesquisa, pessoal de televisão, de rádio, de jornal, operadores de TV. Então, tem realmente movimenta um mercado inteiro, tá? Então, o campo ele busca trazer para esse setor um resgate, né, da dignidade das pessoas que trabalham com isso, buscando para que isso seja feito de uma maneira mais ética. Então, é um movimento que cada vez mais tem que crescer, né, e acabar com esse tipo de ação. Pessoal, vou inverter a ordem aí de respostas, porque eu quero finalizar ali, eu quero que a Soraya dê a contribuição dela, mas eu quero finalizar com a Sil para ela dar essa visão de imprensa e a gente finalizar essa rodada com a visão de imprensa, tá, Sil? Então, vou passar a palavra agora para a Soraya, lembrando para a gente se breve, que a gente tem a nossa última pergunta aí para encerrar o nosso evento. Seu microfone, Soraya. Eu acho que a Elis é um grande especialista, uma pessoa que falou que realmente tem a contribuir, e a questão das discrepâncias, muito disso, tem muito disso. Eu só acho, e reforço também, que as pessoas não devem confundir, colocar todo no mesmo balaio. Pesquisa é muito importante para a organização da estratégia, tomar decisão, e acredito que realmente precisa de uma depuração. E agora tem um jogo pesado, uma loucura, mas os mais críveis têm até se afastado da jurídica, né? Mas eu acho que para a pesquisa eleitoral, propriamente, eu reforço a importância das pesquisas de comportamento e principalmente para ser uma ferramenta de governo, uma ferramenta da administração do governo. E é essa visão assim da pesquisa, que ela não pode ser colocada num balaio como qualquer coisa e todo mundo não acredita em pesquisa, não é bem assim. Então, eu só faço esse alerta porque eu acho que é importante. A Márcia me colocou numa sinuca, porque, na verdade, eu ia devolver para eles com um questionamento, mas, assim, então, bem rapidinho. Eu acho que enquanto que a gente tem esses vários institutos, que são outras coisas, e no final, instituto, que não tem uma atenção da Justiça Eleitoral correta em cima, que acabam sendo publicadas, a gente tem, por exemplo, hoje um caso de São Paulo, de uma pesquisa de um grande instituto, que segue os mesmos critérios que vem sendo feitos há 30 anos, e a Justiça Eleitoral acatou um pedido de uma candidatura, e ela está, por enquanto, embargada, e não, até antes da gente começar, estava embargada, ela não vai poder ser divulgada, sendo que os critérios, ela não mudou nenhum critério, são os mesmos que vinham de 30 anos, ou seja, tu também acaba tendo a Justiça Eleitoral um foco muito maior, que a gente entende o motivo pelo qual isso está ocorrendo, maior numa campanha como o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, mas também tem isso, assim, daqui a pouco tu não presta tanta atenção em algo que é menor e que vai influenciar até, às vezes, muito mais do que essa outra de uma grande prefeitura, que os candidatos estão lá na TV, tem um outro tipo de abordagem na hora de cobertura. Mas, Elis, o que eu ia te perguntar, jogando aqui uma coisa que eu li sobre a questão dos Estados Unidos, que as pesquisas também erraram porque o eleitor estava com vergonha de dizer que iria votar em tal candidato. Então, ele está escondendo o real voto. É mais ou menos como a gente... Vou voltar ao Collor. Não, eu nunca votei no Collor. Ele se elegeu como? Porque a gente escutava, não, ninguém votou no Collor. Mas como é que ele chegou lá, então? Porque as pessoas tinham vergonha de admitir que votaram nele, que depois acabou sofrendo o impeachment. Então, as pesquisas também, o eleitor, acho que está aprendendo, o que é o ruim, a jogar com isso. Não, eu não quero dizer que eu vou votar no candidato A, B ou C, então eu vou dar qualquer nome aí para não parecer. Tu acha que isso pode se repetir aqui também no Brasil, já que é a tua área e não é a minha? Então, estou jogando para ti de volta, porque me chamou muito essa atenção, essa pesquisa de voto envergonhada. A jornalista, né?
Sim, me desviei. Ela está ali para fazer pergunta. Debatedora. Não Tá resistiu. bem, assim, ó, o que eu tenho visto, assim, no Rio Grande do Sul? Nós tivemos uma proximidade maior com escândalos de corrupção, com prefeitos caçados, com prefeitos afastados, com prefeitos envolvidos em operações, ou seus secretários. Nestas cidades, o voto envergonhado está se manifestando, tá? As pessoas acham que aquele prefeito teve uma entrega, ou, enfim, em alguns casos, no caso do Rio Grande do Sul, neste momento histórico, a gente tem pego este voto envergonhado nestas cidades onde tem feridas, onde tem uma certa, ao mesmo tempo, gratidão por algum serviço prestado por aquele prefeito e uma certa indignação com a denúncia, ou uma preocupação com a denúncia. Então, este fenômeno existe, mas ele ainda não é forte nas candidaturas de prefeito, que pode ser diferente na eleição presidencial, tá bem? Ou nas eleições para governador, porque nós tivemos, o que a pandemia trouxe? Ela trouxe um acirramento aí dos processos de corrupção, das operações, isso incluiu no Rio Grande do Sul. Nós tivemos várias cidades que ainda estão sofrendo, algumas estão sofrendo essa semana passada, então, operações da polícia. Então, quando chega isso, sim, aí esse fenômeno começa a aparecer. Via de regra, o voto envergonhado, ele pode ser compreendido a partir de determinadas questões, porque, claro, quando a gente fala de uma pesquisa comportamental, não tem só a intenção de voto, tem várias outras perguntas que dão a capacidade de entender a jornada de pensamento do eleitor. A gente decupa para onde vai o indeciso, o que o indeciso vai fazer. Quando você decupa, ele é indeciso, ele diz que não está votando no prefeito na intenção de voto, mas ele diz que o governo é bom, ele reconhece as marcas, ele diz que as propostas do prefeito é bom, ele está quase dando ali toda a tendência dele. Decupando a tendência, você decupa este voto envergonhado. Mas ele vai ser mais forte nos processos eleitorais, aonde também tem embates fortes, ou seja, mais voto de intolerância, mais ataques frontais, também nesses casos, mas são poucas cidades no Rio Grande do Sul aonde isso está ocorrendo, não é tão forte. Mas o desenho brasileiro vai nos trazer outra discussão em 2022. Muito bom. Antes, então, da gente passar para a nossa última rodada ali, eu só quero agradecer a nossa audiência, aí tem um pessoal super conectado, a Andressa Dornelles, a Eliane Jansen, a Melina Fernandes, o pessoal dizendo excelente tema, a Luana Rodrigues, excelente iniciativa. Tem 2 comentários legais aqui dizendo que aula, temas importantes sendo debatidos por pessoas importantes, parabéns. Tem gente dizendo que todos os eleitores nesse dia 15 deveriam assistir essa aula antes mesmo de serem diplomados pela Justiça Eleitoral. Obrigada pelas explanações qualificadas. Bom, vamos para a nossa última rodada aí, gente, para a gente se encaminhar para o fim. Como eu disse, certamente a gente teria, se deixasse assim, a gente teria mais umas 2, 3 horas tranquilamente para falar sobre diversos assuntos que unem aí a comunicação e a política. Mas a gente falou muito aqui durante todo o nosso papo aqui sobre muitas coisas que mudaram, né? Seja por influência das redes sociais, seja por uma questão sanitária, seja por uma questão de mindset que está se adaptando aí às nossas novas realidades. A pergunta que não quer calar, então a pergunta para a gente encerrar é: o que não mudou? O que não vai mudar? O que permanece tanto no fazer campanha quanto na cabeça do eleitor? Vai lá, Eli. Bem, vou começar. O que não mudou e não tende a mudar, e a gente está verificando um acirramento de uma tendência que não é legal, é o voto personalista. Mais em cima da pessoa do candidato do que necessariamente em cima de sua plataforma. Com a pandemia, aumentou essa relação com as redes, esta percepção de imagem. Então, para vocês terem uma ideia, a gente terminou as rodadas esta semana perguntando, tá bem, você vota no candidato tal, qual é a principal proposta dele que você destaca? Quase aquele barulhinho de grilo, sabe? Você fica no som lá que
Em média, 50% não sabe qual a proposta do candidato que ele vai votar. A democracia, como ela foi pensada, ela seria baseada em 4 princípios: o voto propositivo, o voto por distrito, por região, ou seja, o voto das pessoas que defendem o meu bairro, o voto ideológico, do plano das ideias, que inclui os partidos políticos, ou o voto classista, eu sou dos professores, voto em quem defende os professores. Seriam os 4 grandes eixos. Eles estão cada vez mais distantes também. O propositivo ainda que ganha um pouquinho de base, mas o voto personalista, ele é algo que está à contramão democrático, ele não é bom para a democracia, ele alimenta todos os vícios como o clientelismo e todas as outras mazelas, o patrimonialismo, todas as mazelas que a gente tem na história do Brasil, e ele continua muito presente. Bom, o senhor vai seguir a ordem, né? Tá. Eu vou pegar por outro caminho, tá? Eu acho que, primeiro, o candidato que não muda, tá? O candidato que não tem projeto, ou candidato sem causa, tá? Eu acho que isso é uma coisa que vai... O candidato tem que chegar numa eleição com um projeto claro, com causas claras. O candidato tem que chegar com uma trajetória bem construída, né? O candidato ideal, né? Eu acho que coisas que não mudam, né? Tu não chega numa eleição e constrói a tua trajetória na eleição, a tua reputação na eleição. Tu não vai construir a tua causa na eleição, os teus projetos na eleição, teu plano de governo na eleição. E eu vi isso nessa eleição. Teve lugares que começaram a organização da eleição no dia que começou a eleição. Dia que abriu o primeiro dia lá da eleição, esses programas de rádio. O candidato que não tem posicionamento, né, de comunicação, não tem posicionamento de marketing, tá? Ele não vai saber como construir uma percepção do projeto dele, das ideias dele, se ele não souber como se apresentar para o eleitor. Tá? Isso não muda. A candidatura que não compreender e não tiver os mecanismos de compreender a pauta da eleição, qual é o tema da eleição, o que as pessoas vão realmente discutir, é emprego, é saúde, é uma polarização, é a despolarização, é a união. Como é que, se tu não entender essa pauta, dificilmente tu vai conseguir construir. Entender o que o eleitor quer, tá? E ver aonde tem uma união entre o que tu pode oferecer e o que ele quer. Não adianta querer impor as tuas ideias, né? Tem que saber o que esse eleitor está precisando, qual é a expectativa dele, o que está reservado na cabeça dele para ele decidir o voto dele, tá? Tem que ter rede digital e tem que ter rede analógica, a velha rede, né, de cabos eleitorais, partidária, né, entre partidos, né? Tem que ter essa articulação nos lugares, nos meios profissionais, sindicais, seja lá o que for, tem que estar inserido na sociedade da maneira correta. E, por último, uma causa não tão nobre, mas fundamental, é ter recursos, tá? Que é um tema que a gente lamentavelmente não discutiu aqui, tá? Esta campanha tem alguns candidatos que foram melhor aquinhoados, outros não, com essa distribuição, com a forma que os partidos fizeram a distribuição do fundo partidário, né? Tem candidatos, mais candidatos que outros, né? E acho que sem dinheiro, sem recursos, tá? É muito complicado fazer esse processo de comunicação, de pesquisa, de materiais de campanha. É o processo necessário para fazer a comunicação com o eleitor. Fora isso, é alguém que é uma celebridade, né? É um tema que eu gostaria de ter discutido, porque hoje no Brasil as formas de ter financiamento é o fundo partidário, que não chega para todo mundo, ou através das estruturas de igrejas, né? Ou através de estrutura do narcotráfico, tá? Ou através de candidatos que têm a possibilidade de bancar sua própria campanha, tá? Então, ainda para mim, o Brasil não construiu a maneira mais adequada de organizar esta forma. Eu sou contra o fundo público de financiamento,
Acho que teria que voltar ao fundo privado, como é nos Estados Unidos, os candidatos identificando seus financiadores, se identificando com as causas dos seus financiadores. Eu não vejo nenhum problema nisso, né? Eu prefiro que seja assim do que seja financiado pelo narcotráfico. E a gente vê em vários lugares, em 2 lugares, por exemplo, do Rio Grande do Sul, 3 candidatos que eu tenho informação que são envolvidos com narcotráfico, financiados pelo narcotráfico. Vou voltar nos meus tempos do polêmica e vou dar uma polemizada aqui. O eleitor, a massa do eleitor, ele sabe o que ele realmente quer, ele sabe o que ele realmente precisa, ele sabe escolher, ele sabe onde se informar do seu candidato, porque a gente tem muitas vezes das pessoas não lembrar nem quem votou na eleição passada. E eu não estou falando, óbvio, assim, de um público que tem mais acesso, que esse vai atrás. Eu estou falando daquela pessoa, daquele trabalhador lá que luta ali para viver com o salário mínimo, aquele do interior do Brasil, da cidade. Eu acho que falta isso ainda, a gente trabalhar isso como sociedade, mas de uma sociedade que seja um pouco mais igual. Eu acho que essas diferenças fazem com que a gente tenha essa distorção tão grande e que as pessoas às vezes nem sabem que aquela pessoa tem o poder de representar ali o que ela pode fazer, o que ela pode cobrar, e como saber se aquela pessoa realmente é o correto e o que ela precisa que o futuro governo vai dar para ela. Eu acho que também complica muito isso na hora da eleição, porque nem sempre as pessoas sabem do poder que elas têm e o que elas podem evoluir com isso, de como buscar isso. Então, acho que isso, infelizmente, a gente ainda tem um grande caminho para que isso realmente mude em termos de país. Eu acho que não é Pitaco, só... né? Como? Como eu não ouvi? Eu vou ter que dar um pitaco, né? Sim, é claro, né? Eu disse que eu ia polemizar. Desculpa, Márcia. Assim, ó, Silvia, assim, eu acho que são 25 anos que eu estou debruçada nesse tema. Minha dissertação de mestrado foi sobre o comportamento do eleitor brasileiro e coordeno o Instituto cotidianamente sobre o tema. O que eu já consegui, digamos, avançar? Aquilo que foi pensado pela democracia, aquilo que o nosso sistema político pensou, não é o que funciona. Ou seja, eu posso te responder que o eleitor não faz nenhuma escolha dentro do que foi idealizado ou pensado politicamente ou que está desenhado no nosso sistema. Aquilo que deveria ser, não é. Mas ele tem uma racionalidade, sim, ele tem uma forma de escolha, sim, e ela se dá dentro das estratégias de sobrevivência a partir de respostas às práticas personalistas dos candidatos. É como se nós tivéssemos um círculo vicioso. Os candidatos aplicam práticas personalistas através do seu sistema de comunicação e os eleitores respondem a essas práticas. Nós estamos falando aí de candidatos que não têm nem prática, não têm nem conhecimento do seu plano de governo. Então, é um faz de conta maravilhoso. O candidato faz de conta que apresenta, o eleitor faz de conta que escolhe por uma proposta, todo mundo faz de conta, o eleitor escolhe o melhor candidato, mas dentro, sim, de uma racionalidade que está associada a esta cultura política de distanciamento, de negação da política e de desconfiança das instituições. O sistema está todo viciado, com vários entraves, e que nos entrega, na prática, uma racionalidade aquém da racionalidade ideal. Ou seja, a gente tem muito a evoluir ainda em termos de eleitor e de candidato, ainda muito cidadania, trabalhar, né? Infelizmente. Sim. Nós temos muito que evoluir em termos isso de não cidadania. Mudou, né, gente? Né? Infelizmente, isso não mudou. Nem com tanto acesso como a gente tem agora de redes sociais, e que facilita muito até para essa pessoa que está mais distante, nem isso mudou, né? Soraya, vamos encerrar contigo, então, aí, sobre o que não vai mudar nesse nosso processo. Eu vou ser há tantos anos aí de campanha e, infelizmente, não mudar ainda a visão inteligente, paternalista, arraigado à nossa cultura brasileira. Principalmente porque o voto em si, produções por aí, tem um voto que ainda é muito balizado ou na gratidão ou no que eu vou ganhar
se esse camarada for o próximo prefeito. Então, tem na gratidão ou na perspectiva do que eu vou ganhar com isso. A gratidão, porque, afinal, quando eu precisei, me levou com a ambulância até a cidade mais próxima, meu pai, coitadinho, enfim. Né? A perspectiva de poder, não, mas se eu vou ajeitar aqui, ele disse que vai fazer umas coisas por aqui, vai ficar bom para nós. Então, essa questão ainda da cidadania, e também, isso eu estou falando do ponto de vista do eleitor, mas eu quero dizer também do ponto de vista do próprio político, muitos deles a gente vê aquele clima de discurso, fala para se ouvir, nem quer convencer, nem está entendendo, não faz a perspectiva do outro lado, porque não entende também, muitas vezes, o seu papel de relevância, de transformação daquela realidade. Então, acho que falta ainda realmente esse sentimento de cidadania, esse sentimento do que é a política, o que quer dizer política, né? O que a gente faz com a política, para que ela serve, para transformar, para articular, e não é o salvador da pátria, né? A gente tem muito salvador da pátria, vai resolver todos os problemas do mundo, quando, na verdade, o político ele tem que ser um articulador, tem que usar a liderança para trazer, para mobilizar, para agregar, para que juntos, num sistema de sociedade civil organizada, a gente mude a situação, a gente melhore a nossa coletividade. Então, isso falta, esse sentimento verdadeiro, essência, ético, ainda, tanto nos nossos políticos como na nossa população, que enxerga tudo isso, às vezes, como uma moeda de troca, como uma sensação meio no para o ímpar ou na exclusão do menos pior, e assim vai indo. Né? E o que é pior ainda, nesse sistema do menos pior, ou olha, os cargos executivos, nós temos ainda os cargos legislativos, e eu faço uma reflexão, vamos pensar aí o que é o papel do vereador, o que ele pode fazer, não deixe para a última hora, busque, se informe. Também é importante essa contribuição, porque é lá na Câmara que também vão se discutir projetos, vai se trabalhar a cidade, e tem que ter essa harmonia. Mas, principalmente, eu acho que isso só vai acontecer e melhorar na medida que a gente fizer realmente uma reforma política e também a questão do sistema e toda essa questão também de financiamento de campanha, como muito bem trouxe o Fuscaldo aqui. O financiamento de campanha é uma questão séria que deve ser tratada de forma profissional, não é ideológica, é uma questão que deve ser colocada realmente à mesa, porque é isso que vai fazer também uma diferença na qualificação dos nossos políticos e transformar a realidade que a gente tanto precisa. Pessoal, eu vou ter que concordar aqui com a nossa audiência. Teve mais gente dizendo parabéns, tema muito importante, com esclarecimentos necessários ao momento, ótima programação e escolha dos entrevistados para a transmissão. Pessoal dizendo parabéns coletiva pelo protagonismo, né? Soraya, uma professora. Então, assim, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu vou concordar com a nossa audiência, que foi uma grande aula aqui, com muitos especialistas nas suas diferentes áreas, e tão complementares e tão necessárias para o nosso processo democrático. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Muito obrigada pela audiência, né, de todos os nossos telespectadores aí, todos os nossos internautas. Até a próxima. Coletiva Debates Modo On encerra por aqui. Tchau, gente. Muito obrigada aos nossos debatedores. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão.